Mas especialistas preveem um cenário incerto para a economia de 2015. E será que Mato Grosso vai conseguir sobressair aos demais estados e equilibrar as contas? O fator favorável é a alta do dólar, que é bom para os setores do commodities, ou seja, para as exportações. Mas e as dívidas que ficaram com as obras da Copa? E para falar sobre este e outros assuntos, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia, o economista Ed Santos Amorim. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer imenso estar novamente aqui no programa. Boa tarde. Vamos começar falando aí sobre o quadro nacional. Na opinião do senhor aí, o que é que o novo governo da presidente Dilma precisa fazer e fazer de imediato para que consiga mudar aí os rumos da economia? A economia nacional, ela vem num crescimento de desaceleração. E isso tem reflexo direto também com a crise mundial e com a falta de políticas públicas. Se a gente for analisar o cenário de 2014 e 2015, as projeções são piores para 2015. Haja visto o baixo crescimento da economia. Revisando agora, a última revisão do crescimento da economia, o PIB está com uma estimativa aí de crescer 0,20%. Não existe uma economia. Como é que nós vamos pensar em crescimento dessa forma? E já para o ano que vem, o crescimento está abaixo de 0,60%, 0,57% aproximadamente. E você tem um cenário de inflação muito alta. Você pega aí as projeções, a inflação esse ano, o IPCA, vai fechar em 6,38% e o ano que vem ela vai fechar acima da meta máxima do governo, que é 6,5%. E aí você olha também para a taxa de juros. Você tem um cenário 2014 fechando em 11,75% e você olha para 2015, o cenário é de 12,5%. Então, números absurdos. E aí você olha para a balança comercial, que é o saldo de tudo que você importa e exporta, você tem um déficit em 2014, de 1,6 bilhões de dólares e uma estimativa em 2015 de 5 bilhões de superávit. Isso é muito ruim, esse cenário. Então, o governo precisa fazer o quê? Reformas. O governo está muito ortodoxo, precisa mudar. Eu acho que tem que fazer algumas melhorias aí na política atual, da forma como avaliado a questão de crescimento, a questão de inflação, a questão de taxa de juros. Sem fazer algumas reformas é impossível, reforma política extremamente necessária, a reforma fiscal, um grande pacto fiscal com a União, Federação, Município e Estados, e fazer a reforma tributária, que são tão sonhadas. São reformas que no médio prazo a economia volta a ter a possibilidade de crescer e de uma retomada real de crescimento. Enquanto não atingir essas reformas importantes, a gente poderemos entrar numa recessão inesperada a qualquer momento. Voltando então ao início agora, em Mato Grosso nesse cenário, todo mundo fala que o Estado está numa situação um pouco melhor, um governo novo, com muitos técnicos. O senhor acredita realmente que para a gente pode sentir um pouco menos, eu digo Mato Grosso? Mato Grosso, se a gente for analisar, a economia de vários setores tem 3 segmentos que crescem acima de qualquer PIB, até mundial. A gente pega aqui o agronegócio, é extremamente crescente. Se você olha para as indústrias de extrativismo mineral, também ela é crescente. E todo o setor de serviço é crescente. O Estado também tem essa atividade bastante forte, além do agronegócio, extrativismo mineral e também o setor de serviço. São setores que se destacaram no ano 2014 e a tendência é crescer. Por conta que nós somos extremamente agressivos no agronegócio, isso minora um pouco a questão dos problemas estruturais a nível nacional em termos de crescimento econômico. Mas, por outro lado, também a gente depende de políticas públicas, né? E o Estado também vai assumir em 2015 um papel bastante importante em relação a reduzir e cortar gastos, isso afetando aí todas as secretarias do governo, gasto com pessoal, ou seja, para buscar o equilíbrio. Agora, professor, só colocando e continuando esse assunto aí, tecnicamente o termo utilizado é déficit orçamentário. Agora, o fato mesmo é que existe um buraco nas contas públicas que o novo governo diz que se aproxima dos 2 bilhões de reais. Aí o senhor falou em equilíbrio. Como consegue se chegar até ele? Preocupa no sentido de que vai ter que cortar... tantos investimentos que precisam ser feitos. Exatamente. Vai ter que cortar gastos, isso é inevitável. Vai reestruturar toda a máquina do governo administrativamente.
tem que fazer. Agora, em alguns períodos do ano, você viu o governo anterior fazendo repasse por excesso de arrecadação. Isso aconteceu para a Assembleia Legislativa, 30 milhões, para o Ministério Público, 20 milhões, para o Detran, 15 milhões, que somado isso aí dá 65 milhões. O governo poderia encontrar um déficit menor? Com certeza. Então, esses excessos de arrecadação tinham que estar no caixa do governo, ou no máximo seriam revertidos em áreas essenciais como saúde e educação, o que vai inviabilizar alguns investimentos a partir de 2015 aqui no Estado, mas essas áreas essenciais, elas deverão se manter. Agora, cortando gastos e despesas, vai fazer com que sobra dinheiro no caixa do governo? Com certeza. Agora, também o governo trabalha na questão de aumentar a arrecadação. Isso é preocupante. Se for aumentar a arrecadação com contribuintes, por exemplo, da Receita Federal ou da Cefaz, por exemplo, em termos de impostos estaduais, se for pegar inadimplentes e fazer um pacto para poder alavancar recurso do que já tem no Estado emitido, uma dívida aí entre contribuinte e Estado, também é uma vantagem, vai aumentar a arrecadação. Agora, preocupa se tiver que aumentar a arrecadação aumentando tributos e impostos, porque daí quem vai pagar essas contas é o contribuinte. Acredito que nos próximos 100 meses, como o governo vai fazer um pacto de gestão com todos os novos secretários... 100 dias. 100 dias, desculpa. 100 dias, vai fazer um pacto de gestão com todos os secretários. Então, isso até lá, nada vai acontecer em termos de aumento de tributos e impostos. Mas passando esse período de avaliação, já é preocupante. Se não houver, nesse primeiro ano, aumento de tributos e impostos, a não ser aquele já autorizado para o governo, que todo ano tem, o governo vai passar um ano de ajustes. Grandes investimentos mesmo, tirando as áreas essenciais, como saúde, educação e segurança, só é permitido, acredito eu, pelos números do governo, a partir de 2016. Professor, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, é sempre um prazer, oportunamente, falar com todos os nossos ouvintes aí da TV Gazeta a nível do Estado. Obrigada, professor.